Olá a todos. Eu acabei de pôr para gravar e demorei um tanto para soltar a vinheta. Foi por isso que ficou meio lenta essa abertura, mas tudo bem. O tema de hoje é educação, é o sétimo vídeo sobre educação. E aqui eu queria trazer outra reflexão sobre saberes, de novo, né? O que são saberes, eu já falei um pouquinho, mas né, nem o que são ainda, mas as discussões que se tem. Mas eu queria trazer um pouco de uma reflexão que veio por conta de um vídeo de um ex-aluno meu, Isaac Ness, que ele tem canal no YouTube. O cara é muito bom, é um produtor audiovisual muito bom e é professor de inglês. Até onde eu me lembrei é de inglês. Numa escola. Então ele segue também a carreira docente, o que é bem legal. E o Isaac, nesse vídeo, ele fala sobre aquele problema de pensar, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Porque eu vou... E ele fala que, na real, muitos desses conteúdos é para desenvolver conexões cognitivas, relações cognitivas, né, conexões neurais, etc., para que nós possamos desenvolver, portanto, nossa cognição, nossa inteligência nesse sentido cognitivo. Tá? Aí teve um rapaz, e isso foi um shorts, então ele não desenvolveu muito, ele deu só uma pincelada, mas eu achei legal. E teve um rapaz que comentou, não vou lembrar o nome, e que no comentário ele disse assim, tá, então por que, se é para isso que serve, por que as escolas não apostam mais na criatividade dos alunos? Aqui nós entramos em diversas possibilidades de debate, tá? Não é só a que eu vou trazer hoje, mas a que eu vou trazer hoje é uma delas. Primeiro, porque no Brasil ainda existe uma visão tecnicista da educação que é muito forte. Ponto. É muito forte. Tá? Qual é a ideia dessa visão tecnicista? Eu já trabalhei um pouco em outro vídeo, mas basicamente existe uma ideia de que eu estudo para trabalhar. Então eu preciso de coisas que sejam práticas na minha vida. E não é bem isso. Não que isso não faça parte, mas não é bem isso. A construção de conhecimento é importante para um país por outras coisas, não só para preparar pessoas para trabalhar, mas para trazer novos conhecimentos que ajudem na resolução de problemas que o país passa e assim por diante. Então é muito mais amplo do que isso, a educação deveria ser. Porém, pois bem, isso que o Isaac falou, ele traz a ideia de trabalho com saberes ou com competências, que é como está na BNCC e na LDB, né? Na BNCC, Base Nacional, Base Curricular Nacional, BNCC não, já errei, mas é a Base Curricular Nacional, né? Comum Nacional, e na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso já está presente, essa ideia de competência, essa ideia de saberes, porém ainda precisa, como eu disse em outro vídeo, ainda está vago, precisa ser melhor trabalhado. Só que uma coisa que ainda não está absorvida, justamente, talvez por ainda ser um tema que nos documentos oficiais ainda está vago, que muitos de nós, professores, nos perdemos, né? E confundimos o conteúdo com os saberes. Porque daí já não faria nem sentido, seria conteúdo, não precisa ter saberes, não precisa ter competências. Competências são características um pouco mais sutis, que é o que o Isaac colocou como conexões neurais, conexões cognitivas. E é essa a ideia quando pensamos no trabalho com saberes. E pensando no trabalho com saberes, nós podemos ampliar a nossa atuação, pensar em diversas formas de atuação para o desenvolvimento daqueles saberes. Isso é uma coisa que eu venho até falando em diversos vídeos, né? Nós nos prendemos muito à forma. O conteúdo ele é a forma. Ele não é o significado, aquilo que nós queremos desenvolver de fato no aluno, que está mais relacionado com os saberes. No budismo, isso está presente, por exemplo, nos fatores a serem desenvolvidos. Eu até comentei sobre um deles, que é a fé. A fé é considerada um fator a ser desenvolvido. Um fator por quê?
Porque a crença e descrença é natural do ser humano. Eu não estou falando só a crença, estou falando a descrença também. Isso é bem legal num livro chamado A História do Ateísmo, do Georges Minois, que ele fala um pouco sobre esse tema, sobre as visões de mundo que são considerados ateus atualmente, como era antigamente, na antiguidade clássica da Grécia, na antiguidade romana e assim vai. E ele parte do pressuposto disso, né? Desse pressuposto. O ser humano ele tem um impulso a crer, porém ele também tem um impulso a descrer, a não crer. Né? Não dá para você falar que todo ser humano, a crença, a fé é natural nesse sentido. Porém, a fé, como crença básica e não crença espiritual, religiosa ou algo transcendente, ela tem uma natureza humana. Nós confiamos de uma certa maneira, num certo nível, e podemos desenvolver esse confiar. Né? Eu estou pegando na ideia budista, mas vou fazer um paralelo aqui com Paulo Freire, quando Paulo Freire fala da curiosidade. A curiosidade é natural do ser humano. É natural dos animais em geral, se você for ver, né? Muitos animais, não digo todos, mas muitos animais são muito curiosos. Os tubarões são muito curiosos. Os gatos são curiosos. A curiosidade matou o gato. Não é só isso, né? Os seres, os sencientes, não vou também dizer em geral, porque daí qualquer exemplo de que não é já quebraria esse argumento, né? Mas muitos nós que temos algum tipo de inteligência, pequena que seja, temos uma certa curiosidade. O que o Paulo Freire fala é, na educação, nós devemos nos munir dessa curiosidade, utilizar essa curiosidade para transformar a curiosidade de um aluno numa curiosidade sistemática. Ou seja, você transforma essa característica humana, cognitiva, etc., em algo mais sistemático, mais rigoroso, que chega ao fazer a ciência, né, os métodos científicos, etc., a rigorosidade científica. Da mesma forma, no budismo nós temos fatores, além da fé, da confiança, né? Como, por exemplo, smriti, ou atenção, memória, tem que ser treinado. A memória da forma, não sei, eu penso, né, talvez por conta da minha prática, porque a minha memória ela é ruim, não a memória de fatos, de acontecimentos, né? Fatos não, mas de acontecimentos, mas a memória de palavras. Para mim, as palavras elas fogem da cabeça e eu tenho que ficar arranjando sinônimos, vocês já devem ter percebido isso, ou explicando o que eu queria dizer. Então, eu trabalho de uma outra maneira, né? Do significado, entender os significados, o que tem por trás da forma. Esse por trás da forma é algo interessante, porque é algo que leva o budismo a desenvolver o que é chamado no budismo Mahayana de Upaya Kausalya, ou meios hábeis, meios habilidosos, maneiras, o que eu chamo, né, não traduzo dessa forma, mas chamo de métodos pedagógicos. Métodos pedagógicos para desenvolver determinadas características que são condizentes com o objetivo do budismo, que é a libertação do sofrimento e o desenvolvimento de habilidades para ajudar outros seres, do budismo Mahayana. Pois bem, o que isso tem a ver com a educação? A ideia é a mesma. Existem saberes que queremos estimular com as nossas aulas, dentro dos nossos conteúdos. Saberes relacionados a determinadas áreas de conhecimento. No meu caso, artes, tem saberes. Tem o ler uma imagem, ler um vídeo, ler no sentido de aprender e entender o que está, desenvolver um entendimento e uma reflexão daquilo que está com o que você está interagindo, seja uma imagem, seja um vídeo, seja uma dança, etc. Ela usa mecanismos, por ser uma linguagem estética, e depois eu acho que eu já até expliquei o que seria uma linguagem estética, mas ainda assim, qualquer coisa eu falo em outro vídeo. Ela existe características e mecanismos que elas são diferentes muitas vezes de um textual. Nós temos uma limitação muito grande de textualizar as nossas imagens, de achar que a imagem é uma forma de simplificar o complexo, e não é.
Nem a imagem, nem o som, digo música, nem o audiovisual, nem a dança. Ele sintetiza muitos conhecimentos, né, o que torna bastante simbólicos, porém, não quer dizer que simplifique o conhecimento. Mas é importante, e aí tem um texto da Martine Joly, acho que é Como Ler a Imagem, que é bem legal. Eu não sei se é a Martine Joly ou Martine Joly, porque é um francês, e eu realmente não sei, tá? Que ele trabalha com a importância de vermos a complementariedade da textualidade, discursividade, com a imagem, quando pensamos. Não que um substitua, não é para um substituir o outro, não é para um ser melhor que o outro, não há essa necessidade. Para nós conseguirmos pensar melhor as relações, talvez não, acredito que precisamos melhorar a nossa forma de ler as imagens. Ah, mas eu já vejo uma imagem, eu entendo. Vai com calma. Vai com calma, sabe? Porque, sendo linguagem, precisamos tentar entender o que está sendo discutido lá, o que está sendo refletido lá, o que está sendo comunicado, mesmo que sensorialmente, mesmo que esteticamente, melhor falando, mesmo que esteticamente. Eu acho que é importante termos uma noção de conhecimento de maneira mais interdependente. Portanto, ler, mesmo que eu olhe, veja, entenda parcialmente alguma imagem, etc., dentro das suas relações, ainda assim é um saber que precisa ser desenvolvido até uma complexidade cognitiva maior. O expressar-se através da arte, mesma coisa. Eu consigo me expressar com desenho. Consigo, desenho. E tá. Eu posso tornar isso ainda mais complexo, conseguir trazer pensamentos mais complexos do que simplesmente uma placa com proibido fumar, por exemplo. Consigo. Sabe? É possível. Desenvolve. Há maneiras de expressar, as nossas formas de expressar não verbalmente, nós somos capazes de desenvolver também. Então percebe que os saberes eles estão para base, para fundamentos da nossa realidade cognitiva. E eu acho que esse é o ponto que o Isaac falou lá, que eu achei legal. E esse é o ponto que a insistência na educação tecnicista atrapalha. Ok? E também, por isso, a criatividade é complexa, né, de ser aceita dentro das escolas. Dentro da escola que eu dou aula, com o grupo de artes, dos professores de artes que nós definimos os saberes, um deles é transgredir. E o transgredir é justamente a criatividade. Só que transgredir de qualquer jeito? Não, né? Porque senão nós não estamos fazendo esse desenvolvimento de rigorosidade da característica cognitiva. Nós estamos fazendo meramente faz o que quiser. O aluno que demonstra criatividade, ele consegue extrapolar aquilo que está sendo sugerido pelo professor sem sair completamente do que foi sugerido. Perceba que é uma criatividade ainda bem mais difícil de ser feita do que simplesmente se eu fosse fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho uma delimitação, uma base, e eu consigo sair daquilo, porém, sair não, né? Extrapolar aquilo sem sair da proposta. Sem ligar o F, né? Sem desencanar daquilo que foi proposto. Então são coisas que nós precisamos pensar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o formato da aula tradicional talvez não seja necessário,
Por máximo que nós, professores, tenhamos medo de trazer outros tipos de formatos de aula. Porém, ainda assim, por conta desse desenvolvimento para algo mais complexo, algo mais sistematizado, algo mais rigoroso, há necessidade da aula ser bem pensada, bem estruturada, para que esse desenvolvimento seja possível, né? Pois bem, acho que vou ficando por aqui hoje e fechou os vídeos da semana. Esse é de sexta. Até mais!